Bitcoin fazendo no dia de hoje um padrão que ele não faz há alguns meses, dando sinais interessantes de que a gente já pode voltar a subir. Vem comigo no vídeo. Sem nenhum tipo de enrolação, vamos direto pro gráfico aqui, família. A gente já consegue enxergar claramente alguns padrões que o Bitcoin vem fazendo. Primeiramente, já fazia um bom tempo que o Bitcoin não tocava na média de 21, que é a média azulzinha aqui. Olha só, a última vez que ele tocou isso aqui foi lá em fevereiro. Então já faz aí um bom tempo, né? Faz aí praticamente mais de um mês que ele não tocava nisso. Segunda coisa que aconteceu no gráfico do Bitcoin aqui também que é interessante, tá? Fazia muito tempo que o Bitcoin não tocava o RSI de 4 horas em sobrevenda. E olha só o que ele fez. Tocou exatamente na data de ontem o RSI de 4 horas em sobrevenda. E a última vez que ele fez isso foi em janeiro, olha só. E foi essa baita entrada aqui. A gente consegue enxergar que as últimas vezes, né, todas as últimas vezes que o Bitcoin tocou o RSI de 4 horas em sobrevenda foram entradas muito interessantes. Aqui ele está tocando agora, então a gente pode sim considerar que isso aqui é uma entrada interessante. Não quer dizer que essa entrada não vá estopar, né? Mas de qualquer forma, para longo prazo, rapaziada, é uma ótima compra, tá? Todas as vezes que a gente olha que o RSI de 4 horas em sobrevenda numa tendência de alta, são oportunidades muito boas de fazer o DCA para longo prazo, comprar, né? Ou para quem gosta de swing trade, também abrir uma operação. Aqui também foi outra vez que ele tocou. Perceba que foi exatamente esse toque na média de 21, igual ele tá fazendo agora, depois ele subiu. Aqui ele tocou, depois ele subiu. E se você for voltando no tempo aqui, ó, às vezes que ele tocou, aqui ele também deu um leve toque, que foi também um toquinho aqui na média de 21, para depois ele subir. E a outra vez aqui também foi exatamente esse outro fundo aqui. Ele dá essa toca nas duas médias para depois subir. Então perceba que nas últimas 4 vezes, essa primeira, segunda, terceira e a quarta, as últimas 4 vezes, isso que ele está fazendo agora foi uma boa entrada, tá? Tanto para longo prazo quanto também entrada para swing trade. Faz já alguns meses que nós da comunidade Satoshi, né, que operamos swing trade, não abrimos nenhuma operação no Bitcoin. Por quê? O Bitcoin tava subindo muito forte, né? Então a gente tava preferindo operar nas altcoins. Só que hoje ele tá dando umas entradas muito interessantes. Então a gente vai analisar o Bitcoin um pouco mais de perto agora. Primeiro, a gente sempre quando vai fazer uma operação swing trade, né? A gente gosta de mais de um motivo de entrada. Quais seriam os motivos aqui? Primeiro, claro, motivo é a média de 21. Então a gente tem um motivo de entrada. Segundo motivo de entrada, acabei de falar para vocês, o RSI de 4 horas. Segundo motivo de entrada. Eu enxergo um padrão aqui no Bitcoin também, que tá bem interessante. É um padrão que tem rompimento para cima, tá? Se você coloca a LTB, que é a resistência que a gente vem sofrendo nesses últimos períodos, olha só. Aqui é uma resistência, né? Uma LTB, perceba o tanto de toques que a gente vem tendo aí nesses últimos períodos. E agora a gente tá tentando fechar um candle acima disso. E se você junta os fundos aqui também, olha só o que a gente encontra aqui. Vou colocar mais certinho aqui. Exatamente, família. A gente encontra uma cunha descendente, né? E o que a cunha descendente normalmente faz? Você pode até pesquisar no Google aí, cunha descendente. É um padrão que normalmente tende a romper para cima. Será que isso aqui que a gente tá vendo agora é um rompimento? Só o tempo vai nos dizer, né? Meu objetivo não é prever o futuro, e sim encontrar padrões e oportunidades aqui. Quando a gente fala de swing trade, o bacana é a gente achar operações que o risco e o retorno estão valendo a pena. E quando a gente faz, né, uma simulação da operação que a gente pode fazer agora no Bitcoin, a gente consegue enxergar o seguinte. Alvo, a gente põe aqui no topo. E o stop, a gente pode pôr aqui abaixo desse fundo anterior e também da média de 21, né? Então a gente colocaria o stop de 4% para um alvo de mais ou menos uns 12%. Então a operação 3 para 1 que a gente chama, né? Isso também vale ressaltar que essa operação, na hora que chegar aqui em cima, a gente não precisa necessariamente fechar ela. A gente pode simplesmente fazer no quê? Bitcoin, imagina só, o Bitcoin começa a andar, né? Ele realmente começa a andar, sobe mais um pouquinho, volta, dá mais um pivôzinho de alta, volta, dá mais um pivôzinho de alta, volta. Então o que você pode ir fazendo? O stop que tá aqui nessa região, você pode subir para cá. Daí depois que ele dá uma subidinha, voltar e subir de novo, você sobe dessa região para cá. É uma estratégia que a gente faz muito, né, na nossa sala de operações. Aí ele cai mais um pouquinho, pô, estoura de novo.
você sobe para cá. Isso é muito bom para quem quer deixar a operação aberta, né? É sempre bacana você ir fechando aos poucos essa operação conforme você vai lucrando muito, mas é uma opção também você só ir subindo stop. Então o próprio Bitcoin, por incrível que pareça, depois de meses, né, ele conseguiu dar uma entrada interessante aqui. Muito provável que isso aqui vai virar a entrada lá na nossa sala de sinais, tá? Mas não só o Bitcoin, tá? A gente tem também algumas altcoins fazendo movimentações interessantes. Quando a gente olha o gráfico semanal do Bitcoin, rapaziada, pelo amor de Deus, né? É topo histórico aqui. Ele tá tendo uma leve queda. Olha só outra coisa que também tá interessante nessa região. A gente coloca uma linha exatamente aqui, a gente consegue ver que são os topos anteriores, né, do último ciclo. Então, nesse exato momento, ele tá meio que retestando, depois de romper o topo, chegar lá no 74, 73,900, ele tá retestando a região do topo anterior para possivelmente depois voltar a subir. Pode ser uma opção bem interessante de ver isso aqui, né? Então, quando a gente para analisar o próprio semanal, também é outro motivo de entrada. O Bitcoin tá bem interessante mesmo. Não quer dizer que ele vai fazer isso, tá, rapaziada? Ele pode simplesmente cagar para análise aqui e vir buscar, por exemplo, média 8 semanal, igual ele fez aqui nesse outro pullback, né? Então, pode ser que ele realmente faça mais uma semana de queda, até porque a gente já tá várias semanas consecutivas de queda. É a primeira vez na vida do Bitcoin que ele faz aí praticamente 7 meses consecutivos de alta, né? A gente precisa em algum momento fazer uma corrigida no gráfico mensal para depois continuar subindo, né? Ele já tá 7 meses consecutivos de alta. Quer dizer que vai ser esse mês? Não, não quer dizer nada. Inclusive tá até difícil existir essa correção, por quê? Porque os ETFs estão comprando muito forte. Essa semana a gente teve um recorde, né? De entrar $1 bilhão nos ETFs em um dia. É muita grana, rapaziada. O Michael Saylor, lá da MicroStrategy, quando colocava 200 milhões, a galera festejava. Agora tá entrando 1 bilhão em um dia. Então, assim, é jogo de muita gente grande. Qualquer quedinha, a gente tá vendo muito volume, muita grana entrar. Beleza? Mas não era só o Bitcoin que eu gostaria de dar uma olhada aqui nesse vídeo. Tem algumas altcoins também que estão interessantes, tá? A própria Link também tá bem interessante, tá, família? A gente consegue enxergar algumas coisas legais aqui na Link. Se a gente colocar uma linha exatamente onde ela tá agora, a gente consegue enxergar claramente que é um suporte importante, né? Olha o tanto de toques que a gente teve nos últimos dias nessa região. Então pode ser uma região de suporte muito forte, né? Pode ver que ela tá tentando parar de cair exatamente aqui. Então aqui a gente já consegue considerar Price Action como uma possível entrada. Segunda coisa, colocou no gráfico de 4 horas, a Link também fez a mesma coisa que o Bitcoin, que é tocar o 4 horas em sobrevenda. A última vez que ela fez isso foi nesse toque aqui, que foi uma entrada interessante para quem pegou isso aqui, começou a subir depois. Se você vai voltando no tempo, você consegue ver que ótimas entradas são quando a gente tem exatamente o RSI de 4 horas em sobrevenda, igual foi aqui. Olha o que aconteceu depois. Aqui, olha o que aconteceu depois. Então você vai voltando no tempo para fazer o famoso backtest que a gente chama, né? Aqui também, exatamente esse outro fundo, olha o que aconteceu depois. Então assim, família, a entrada tá bem legal. Poderia estar mais bonita se a gente não tivesse perdido a média, né? Pode ser que nos próximos períodos aí a gente já veja a Link voltar para cima dessa média, né? Então seria interessante isso daqui também. Então a Link é outro ativo que, na minha opinião, pode vir a dar uma oportunidade aqui de swing trade. A longo prazo também é compra infinita, você tem que sempre diferenciar, tá? Eu sou o quê? Eu sou um só holder, eu só compro para longo prazo. Ah, não, eu gosto de fazer hold e também longo prazo. A estratégia de hold é uma, a estratégia de longo prazo é outra. Não fique misturando as coisas. Tentar operar com o capital de longo prazo é cagada, tá? Olha só que bacana, o alvo, 24%. O stop é onde a gente poderia colocar? Pô, abaixo da média, né? Porque ele já está abaixo da média e abaixo desse fundo que ele está tentando fazer nesse exato momento. Como que ficaria esse stop? A gente pode dar uma olhada aqui, ó. O stop ficaria mais ou menos 5, 6% para 24% de retorno. Se você alavanca, por exemplo, aqui 3 vezes, olha só como é que você não precisa alavancar muito, tá? Alavancou 3 vezes, tá meio bugado isso aqui, mas alavancou 3 vezes. Se ele bate o alvo lá, a gente tá falando de 75% de ganho, e se ele te stopa é 18% de perda. Então aqui o risco-retorno vale muito a pena, tá? Ah, mas Lucas, para longo prazo vale a pena? Cara, ela tá dando um pullback. São nos pullbacks que você tem que comprar para longo prazo. Pelo menos é onde a gente aqui compra, né? Sempre nos pullbacks. A gente tem algumas que já estouraram a tampa e meio que cagaram para essa correção do Bitcoin, tá? A própria Maker, ela simplesmente foi embora e não dá, ah, Bitcoin tá caindo, foda-se, continua alta infinita. Olha que gráfico bonito da Maker, né? Ficou inclusive um bom tempo lateralizando aqui nessa região,
pra agora estourar a tampa. Pleno domingão, tendo análise, e você não deixou esse like? Deixa esse like aí pra fortalecer e comenta alguma altcoin que você quer que eu dê uma olhada no próximo vídeo. Olha também o caso da SNX, que coisa interessante, cara. Quando você para pra analisar, a SNX ela tá exatamente fazendo um pullback em cima da média 8 semanal. Então a gente já tem um primeiro motivo de entrada aqui, que seria essa média rosa, uma das médias mais utilizadas no mercado. Quando a gente para pra analisar também o gráfico de 4 horas, vamos dar uma olhadinha? Vamos ver se ela tocou em RSI em sobrevenda? 4 horas o RSI em sobrevenda. As últimas vezes que ela tocou 4 horas RSI em sobrevenda já faz tempo, ó. Tira um pouco o zoom do gráfico aqui. Eu tô dando umas olhadas pra cá porque eu tô vendo que tá travando, né? Mas olha só. Aqui foi outra vez. Foi exatamente esse fundo aqui. E as últimas vezes que ela tocou na média 8 semanal, igual ela tá fazendo agora, ó. Foram todas boas entradas, tá? Olha só que interessante. Essas foram as últimas vezes que ela tocou na média que ela tá tocando exatamente agora. Tocou aqui primeiramente, subiu. Tocou aqui, subiu. Tocou aqui, subiu. Tocou aqui, subiu. Quer dizer que ela vai fazer de novo? Não, mas olhando o backtest aqui é uma entrada bem interessante. Como é que ficaria essa operação aqui no caso de SNX também? E acho que das que eu vi, SNX é uma das que mais está interessante, tá? A gente pode simular aqui, ó. Posição comprada, coloca o alvo lá no topo. Olha que alvo legal, hein? Lá nos 35% e o stop, cara, olha que coisa linda. A gente pode colocar o stop abaixo desse fundo, abaixo da média, e ainda vai ficar com uma folga, né? Olha como é que o risco-retorno vale muito a pena. Ah, não, 9% é muito stop muito grande. Pode subir um pouquinho aqui. Ainda mais pra gente que gosta de alavancar ali, 3, 4 vezes. Ó, colocou o stop 6% para ganhar 35%. Meu Deus, o risco-retorno é muito favorável para essa operação. Se alavanca aqui, por exemplo, 4 vezes, ó. 4 vezes só. Olha como é que não precisa alavancar 100 vezes igual a galera faz por aí. Alavancou 4 vezes, 35% vezes 4 vai dar mais de 130%. E se ele te estopa, é 24%. Então você ganha 130 para, caso estopar, perder 24%. Isso do capital feito para trade, tá? Não pro do longo prazo. Olha como é que vale a pena. Então a gente tem várias altcoins que estão bem interessantes. A gente tem várias que estão explodindo a boca do balão, ó. Consegue olhar aqui nas minhas favoritas e simplesmente a própria FET está fazendo 10%, 11%. A gente tem também NIR fazendo 16%. A gente tem a própria Arkham fazendo 7%. A gente sobe mais um pouco aqui, a gente tem a própria Render fazendo 15%. Cara, as altcoins elas estão realmente voltando tudo que elas tinham caído, se elas caíram, né? Porque teve várias que nem caíram. As de A muito forte, né? Claramente a Gix aqui fazendo 10% também. E a narrativa mais óbvia desse ciclo. Maker, igual eu já tinha analisado ali, 11%. Então, assim, tem algumas altcoins que estão porrando, tá? Ontem mesmo, quando tava caindo, a Solana tava fazendo 10%. Então, assim, parece-me que as altcoins realmente estão fazendo uma força bem interessante, né? Quando a gente olha o gráfico, por exemplo, Total 2, ou Total 3, melhor, né? O Total 3, o que a gente tem? A gente tem todas as altcoins, excluindo o Bitcoin e o Ethereum, ou seja, só as altcoins, né? E olha como é que o gráfico Total 3 tá muito bonito, cara. É literalmente alta infinita, né? Aparentemente a gente vai engatar uma alta, igual a gente fez no último bull market, né? Seriam, pô, vários meses e semanas de alta aqui no gráfico de market cap das próprias altcoins. Imagina a gente repete uma pernada como essa, onde a gente vai parar, né? Então assim, parece que tá começando a chegar a vez das altcoins brilharem um pouco mais, até porque também tá chegando halving e tal. Então daqui pra frente, rapaziada, eu só enxergo coisa que faz a gente ficar mais bullish ao invés de ficar negativo, né? E não adianta nego ficar saindo e comentando aí, ah não, mas você não viu inflação e você não viu isso que lá. Rapaziada, mesmo com inflação e não sei o que lá, a gente tá no topo histórico. Então a tendência da inflação e não sei o que lá é cair também. A gente tava muito ruim nos anos anteriores, mas agora a taxa de juros, a tendência, mesmo se não for no mês que vem, no outro mês, a tendência é nesse ano ainda cair. Então nesse ano a tendência ainda é ficar melhor para a economia também. É óbvio que não dá para excluir cis nem negros. A gente tem realmente o mundo meio entrando em conflito e tal, mas se nada acontecer nessa parte de questão de conflito, o restante é halving do Bitcoin. É a inflação que tá caindo sim, é só você olhar o gráfico da inflação. É a taxa de juros que provavelmente vai ser cortada ainda nesse ano. É só coisa positiva. ETF de Bitcoin sendo um sucesso. Muita grana entrando. Então quando a gente para analisar todas as cartas na mesa, o cenário de criptomoedas está muito bullish. Eu nunca vi tão bullish assim. Fechou? Deixa esse like aí para fortalecer. Tamo junto e do nada o vídeo acaba.